Eu conversando com uma pessoa que ele crê que hoje existe um inferno, hoje existe um lugar onde as pessoas estão lá queimando, né, sendo atormentadas. E então eu perguntei assim, amigo, me mostra um texto da Bíblia onde diz que o inferno existe hoje e que tem algum ser lá, alguma pessoa queimando lá. E ele me mostrou esse texto aqui, ó. 2 Pedro 2:4. E aqui diz assim, ó: porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. E ele pegou esse texto aqui e disse, tá vendo, ó? Mas lançou-os no inferno. Então Jesus, Deus, né, no caso, já lançou os anjos lá no inferno e entregou ao abismo da escuridão. No próprio texto aqui, ó, já tem um problema de ele afirmar que já tem pessoas queimando lá no inferno, no caso, no lugar onde está queimando com fogo. Porque no mesmo texto onde diz inferno, também diz escuridão. E eu estava explicando para ele que essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha inferno, é a única palavra na Bíblia que no original grego, essa palavrinha inferno aqui, ó, ela traduzida significa tártaro. É a única referência na Bíblia toda em que inferno significa tártaro em grego. E essa palavrinha tártaro em grego significa isso daqui, ó, escuridão. Então eu estava falando para ele que essa palavra inferno, como pode uma pessoa estar no inferno, né, queimando, que a gente sabe que o fogo é luz, e ela está queimando e está na escuridão ao mesmo tempo? Não tem como, não tem como. Então eu estava explicando que essa palavrinha aqui, inferno, no original grego, essa palavrinha inferno significa tártaro e significa trevas, escuridão, né? Então seria mais ou menos assim, que os anjos eles foram lançados nas trevas, né? Aqui no caso, se fosse traduzir corretamente, eles foram lançados em trevas, creio que trevas espirituais, né? E os entregou ao abismo da escuridão, reservando para o juízo. Então esses anjos aqui, ó, eles não estão queimando lá no lago de fogo e tal. Não, essa palavrinha aqui significa tártaro. Tem outro texto da Bíblia que explica muito bem isso, que é esse aqui, ó. 1 Judas 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Deixa eu ver aqui. Do grande dia. Ou seja, esse capítulo e versículo aqui tem a ver, ou são textos iguais, ou falam do mesmo assunto. Esses anjos aqui, ó, que deixaram a sua habitação, eles foram reservados em prisões eternas, prisões de escuridão, né? No caso ali, a palavra inferno, tártaro, prisões eternas de escuridão, ó, prisões
eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Ou seja, esse texto aqui de 2 Pedro 2,4, ele se refere a que os anjos estão em trevas espirituais por estarem longe de Deus, né? Eles estão em prisões eternas, em escuridão para o juízo. Aí ele falou, não, mas lá em Apocalipse capítulo 22, vamos aqui em Apocalipse 22, aqui em Apocalipse 21, aqui em Apocalipse 21, na verdade é 20, aqui na Apocalipse 20, versículo 10, diz que esse fogo vai ser eterno. Aqui, Apocalipse 20, versículo 10. Ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Ele chamou atenção a mim para essas duas palavras aqui, ó, pelos séculos dos séculos. E essa palavrinha séculos dos séculos aqui significa exatamente que eles vão queimar e vão deixar de existir, né? No caso, pelos séculos dos séculos. Na verdade, se a gente voltar aqui para Judas 1,7, fala assim, ó, Judas 1,7, do ladinho de Apocalipse ali. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se prostituído com aqueles anjos e ido após outras carnes, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então ali Sodoma e Gomorra, eles sofreram ali a pena, o exemplo, né, no caso ali, o exemplo do fogo eterno. Ou seja, Sodoma e Gomorra eles queimaram, e ali enquanto tinha matéria para queimar, ali o fogo não se apagou, né? O fogo sempre estava ali aceso para queimar, justamente para eles deixarem de existir pelo século do século. Então o exemplo de Sodoma e Gomorra é o exemplo de fogo eterno que vai queimar e não vai apagar, né? Enquanto tiver matéria, e quando acabar a matéria eles vão deixar de existir. Por que eu digo isso? Porque Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje, né? O fogo não foi eterno, não está lá um lugar no mundo, né, onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra, e eles não estão queimando, a cidade ainda não está queimando lá eternamente, né? Ou seja, o exemplo de fogo eterno é que eles queimaram e eles deixaram de existir, né, pelo século dos séculos. E esse é o entendimento correto da Bíblia. E outra coisa, aqui em Malaquias, vamos aqui dar uma olhadinha aqui em Malaquias. Aqui em Malaquias, no versículo 1, tá bem aqui, ó, Malaquias 4, ele é bem pequenininho, começa aqui, termina aqui. Mas tem uma passagem interessante que diz assim, ó, falando sobre aquele dia, né? Ó, pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia
que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, ou seja, Jesus, né? Trazendo curas nas suas casas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estribeira. Essa parte aqui que é interessante, ó. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando os ímpios começarem a queimar, né, os ímpios que não aceitarem Jesus, lá no fogo, no lago de fogo, depois de 1000 anos, daqui a pouco a gente vai ler isso aí, os salvos vão pisar nas cinzas. Ou seja, só é cinza depois que a matéria queimou. Então eles vão queimar, né? O fogo não vai se apagar enquanto tiver matéria. E quando se consumir tudo, vai virar cinzas. E os salvos aqui vão pisar nas cinzas dos ímpios. Ó. E aqui é interessante. Lembrai-vos da lei de Moisés, né? Hoje em dia ninguém quer saber da lei que foi entregue a Moisés, os 10 mandamentos. Mas aqui está dizendo para lembrar da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Herebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, os salvos eles irão pisar nas cinzas dos ímpios, de acordo com Malaquias. Aqui em Salmos, vamos ver aqui em Salmos 103:9 diz assim, ó, 103, versículo 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Você que está falando sobre a ira de Deus. Então o que vai acontecer? Deus ele não vai queimar, né? É claro que ele vai castigar, né, os ímpios que não aceitarem Jesus, mas a ira dele não vai, ele não vai repreender essas pessoas perpetuamente, né? Vai queimar ali, eles vão deixar de existir e e a vergonha eterna, no caso, será deixar de existir pelos séculos dos séculos, né? Essa é a vergonha eterna que os ímpios eles vão ter ali, vão deixar de existir, no caso. Aí essa pessoa falou assim, olha, mas os ímpios também vão ser eternos. Eles vão ter um corpo, eles vão ter uma matéria especial. Eles vão ter como ficar no fogo sem se consumir. Eles vão estar ali sendo atormentados. Mas tem um texto aqui, ó, Atos 17, versículo 28, diz assim, ó.
Atos 17, 28, diz assim, ó. Porque nele vivemos, ou seja, a gente só pode viver se estiver na presença de Deus. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, se os salvos vão estar na presença de Deus e os ímpios vão estar sem a presença de Deus, como que eles vão existir se esse texto aqui está dizendo porque nele vivemos e movemos e existimos? E tem outra coisa, aqui em Apocalipse diz que somente os salvos, né, que vão ser eternos, somente eles vão comer do fruto da árvore da vida. Ou seja, só os salvos vão ter a vida eterna. Os ímpios não vão existir mais. Ou seja, se os ímpios tivessem essa capacidade de viver sendo atormentado eternamente, eles não morreriam. Eles teriam uma vida, né? Já que eles não morreriam, eles teriam uma vida de tormento eterno, né? E não é isso que a Bíblia diz. Aqui em Apocalipse 21, o versículo 4, diz assim, ó: E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto. Ou seja, se eles estiverem no inferno, eles vão estar lá pranteando, né? Eternamente. Nem lamento. Se eles estiverem no inferno, eles vão estar lamentando eternamente. Nem dor. Se eles ficarem no inferno lamentando, com dores eternamente, esse versículo aqui seria mentira. E a gente sabe que a palavra de Deus não mente. Que não vai existir nem morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, quando que esse inferno, esse lago de fogo vai existir? Eu expliquei lá para esse rapaz que hoje o inferno ele não existe, ele vai existir depois de 1000 anos. Né? Aqui em Apocalipse 20, versículo 5 diz assim, ó. Eu vou explicar aqui, vai vir, né? Vai ser a volta de Jesus. Jesus vai levar os salvos para o céu, os ímpios que não aceitaram Jesus vão continuar mortos aqui na terra. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Mas os mortos não reviveram, os mortos ímpios, né? Que ficaram aqui na terra. Mas os mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, Jesus vai vir, vai levar os salvos para o céu, os ímpios vão ficar aqui na terra, mortos, né? Aqui os mortos não reviveram até os 1000 anos se completassem. Ou seja, Jesus vem, leva para o céu os salvos, os mortos que ficam aqui na terra vão ficar mortos até completar 1000 anos. Aí quando completar os 1000 anos, aqui no versículo 7, aqui ó. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa prisão que Satanás está solto é porque os salvos foram para o céu, né? Não tem como Satanás tentar os salvos que estão lá no céu, com Jesus, com Deus. E quem ficou aqui na terra ficou morto. Ou seja, os ímpios, eles não vão ressuscitar até se completar os 1000 anos. Aqui se completou os 1000 anos, ó. Ora, quando completarem 1000 anos, Satanás será solto. Aí Satanás vai ser solto, né? Vai ser solto porque os ímpios vão ressuscitar, né? E aí eles vão ver ali Satanás. Jesus vai estar voltando para a terra e a presença da glória
de Jesus já ressuscita esses ímpios aqui, ó, que estão na terra. E aí o que vai acontecer com Jesus voltando à presença da glória dele, se aproximando da terra, ressuscita esses ímpios. E aqui, ó, aqui no versículo 9, no versículo 8 mesmo, ó. E sairá enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Versículo 9. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, ou seja, a Nova Jerusalém, né, que vai estar aqui na terra. Sendo que os ímpios só ressuscitaram porque a Nova Jerusalém estava se aproximando da terra e a glória da presença de Deus, da presença de Jesus, ressuscitou esses ímpios. A cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Está falando sobre os ímpios. E o diabo os que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, que é aquele versículo lá, que eles vão queimar e vão deixar de existir, né? E esse foi o nosso estudo de hoje, deu 22 minutos, né? Porque realmente eu tinha que falar todos os textos que eu tinha que demonstrar aqui. Eu vou tentar fazer uma edição para diminuir, é muito grande. Que a paz e a graça do Senhor estejam no coração de cada um de vocês. Até mais.